Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para falar mais um vídeo, para fazer mais um vídeo para você, para a gente conversar um pouquinho sobre mais um filme. Hoje eu vou falar dos Bons Companheiros, mais especificamente do filme O Irlandês. Na verdade, esse filme O Irlandês é uma adaptação do livro do Charles Brand, que o Martin Scorsese brilhantemente trouxe para o cinema. E o Irlandês, gente, conta a história de Frank Sheeran. O Frank Sheeran, nos anos 60 e 70, até antes disso, nos anos 50, 60 e 70, ele era uma espécie de faz-tudo da máfia, bem como do sindicato dos caminhoneiros dos americanos também, do sindicato dos caminhoneiros dos Estados Unidos, né, que era dirigido pelo Jim Hoffa. Os mais jovens talvez não saibam quem foi Jim Hoffa, mas o Jim Hoffa, ele foi o maior presidente de sindicato que eu acho que já teve no mundo, dos maiores presidentes de sindicatos que já teve no mundo. O Jim Hoffa, foi ele que disse aquela expressão, inclusive tem no filme, se os caminhões pararem, a América para. E ele falava isso brilhantemente, ele falava de um jeito muito legal, foi muito boa a colocação dele e ficou ótimo a forma como o Al Pacino interpretou o Jim Hoffa, né, no filme O Irlandês de 2019, que é o que eu vou falar aqui hoje, né? E o Al Pacino tem todo aquele jeito dele de interpretar. Quem não conhece Al Pacino em Perfume de Mulher e outros filmes aí, Os Intocáveis, o Al Pacino também participou. E a gente chama esse pessoal, os bons companheiros, gente, na verdade nós chamamos quem? Al Pacino, Robert De Niro e Joey Pesci. Eles são, Joey Pesci, na verdade, eles são os bons companheiros mesmo, eles fizeram muitas coisas juntos aí, nem sempre juntos, na verdade, os quatro juntos, né, que é o Martin Scorsese como diretor, e o Joe Pesci, o Al Pacino e o Robert De Niro como atores, né? Eles já fizeram bastante coisa, mas de forma um pouco separadas. O Robert De Niro e o Joe Pesci fizeram mais filmes juntos, como em Os Bons Companheiros. É um filme fantástico dos anos 90, que é sobre máfia também. E esses filmes de máfia sempre rendem, né? Se tem duas coisas que rendem bastante, na minha opinião, são os filmes de máfia e os filmes de guerra, né? Que retratam a Segunda Guerra Mundial. Até hoje a Segunda Guerra Mundial ainda rende muita história boa, devido à forma como foi feita, né? A Segunda Guerra, como aconteceu tudo aquilo, aquele horror todo que a gente viu acontecer aí nos anos 40 aí, né? Que todo mundo sabe alguma coisa, ninguém não sabe, ninguém fica sem saber nada sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um dos maiores horrores aí da humanidade, um dos maiores genocídios da humanidade. Isso sim realmente foi genocídio, né? Um absurdo que fizeram. Mas enfim, nós não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar de arte, para falar de coisa boa. E o Martin Scorsese, ele tem uma propriedade muito boa para falar de máfia, de guerra, ele faz muito bem isso, tá? O Martin Scorsese ele tem muita bagagem, não só devido à idade, mas devido à inteligência, à perspicácia de fazer as coisas, né? E assim nós vamos falar de mais um filme de Martin Scorsese, que foi lançado pela Netflix em 2019, no final de 2019. É um filme longo, com mais de 3 horas de duração. É aquele filme que você pode parar um pouquinho, voltar depois, tomar uma água, comer alguma coisa. Um filme muito gostoso, viu? Um filme muito gostoso de se assistir. E eu confesso que eu já assisti por mais de uma vez esse filme. E vou assistir mais vezes ainda, com certeza. Desde a trilha sonora, até a elaboração do roteiro, a atuação dos atores, foi muito boa, foi muito legal. Foram empregados muitos efeitos visuais para poder rejuvenescer os bons companheiros, né? Para poder rejuvenescer o Robert De Niro, o Joey Pesci e o Al Pacino, porque eles já têm uma idade um pouco avançada e em determinadas partes da história eles eram mais jovens, então foi necessário aplicar bastante efeito visual para poder rejuvenescê-los. Mas o filme ficou bom, tanto que concorreu a 10 Oscars. Infelizmente não se ganhou muito Oscars porque Hollywood ainda é fechada naquela coisa do cinema mesmo, né? E a Netflix é um aplicativo de streaming, é um serviço de streaming, então Hollywood ainda não está muito apaixonada pelos streamings, né? Mesmo porque
Hollywood sempre viveu de cinema. Então acabou-se que não se deu muito Oscar ao irlandês, porque acho que foi isso mesmo, é uma espécie de politicagem da academia mesmo, tá? A academia sempre foi mais focada no cinema. Então vamos lá, vamos falar um pouco da história do irlandês. O irlandês, o Frank Sheeran, ele trabalhou para Jim Hoffa e também trabalhou para Joe Pesci, que no caso, na verdade, era o Russell Bufalino, herdeiro da máfia italiana, que veio viver nos Estados Unidos, a família Bufalino, que era da máfia da Sicília, né? Aí acabou vindo parar nos Estados Unidos, mais especificamente na Filadélfia, que era onde os negócios de Russell Bufalino se concentravam, que na verdade se falava em dinheiro. E como que um foi parar na vida do outro, né? O Frank Sheeran, ele veio da guerra, ele serviu na Itália, combatendo os nazistas, né, na Itália, e ele combateu durante 4 anos na guerra, e depois foi para os Estados Unidos, para Filadélfia, onde foi fazer a vida dele. Inclusive, quando ele fala da guerra, tem um trecho em que eu achei interessante para destacar aqui, que ele fala que, como eles eram mandados para a floresta como prisioneiros, eles mandavam e ele obedecia. Então existiam ocasiões em que eles tinham que obrigar os prisioneiros a cavar as covas, na onde eles mesmos seriam enterrados. Aí o Frank Sheeran ainda faz uma analogia lá, né? Por que será que eles cavavam essa cova? Será que eles acreditavam que depois que eles cavassem essa cova, eles poderiam receber algum tipo de redenção, talvez? Mas não é o que acontecia. A gente vê no filme, inclusive, 2 prisioneiros cavando uma cova. Quando eles terminam, o Frank Sheeran coloca eles próximo à cova ali e mata e já joga diretamente na cova ali. E assim, o Frank Sheeran, ele acaba a guerra, ele vai para os Estados Unidos normalmente, é onde ele acaba conhecendo, num posto de gasolina, ele acaba conhecendo o Russell Bufalino, que é interpretado brilhantemente pelo Joe Pesci. O Joe Pesci, gente, baixinho, daquele jeito, 1,60 m e pouco, cabelinho castanho, aquele jeitinho dele ali, magrinho, tudo. Mas o Joe Pesci, ele interpreta muito bem, tanto na questão de comédia, quanto na questão de mafioso, né? Ele faz muito bem o papel de mafioso. E aí os dois acabam interligados, o Joe Pesci, eu tô com o Joe Pesci na cabeça, mas na verdade é o personagem, né? O Russell Bufalino acaba gostando muito do Frank Sheeran, eles até conversam em italiano em um determinado trecho do filme, que é onde a amizade deles começa a ficar reforçada ali. E aí o Frank Sheeran começa a fazer um monte de pequenos serviços pro Russell Bufalino. Cobranças e pintar casas, que é uma coisa que é destacada no começo do filme, né? Que o Frank Sheeran, ele fala que ele achava que pintar casa era um serviço comum, onde você chegava numa casa e pintava ela. Mas depois que ele entra para o sindicato, que ele entra para a máfia, ele descobre que pintar a casa não é só simplesmente o trabalho de pintura. E para explicar essa metáfora, o que eles querem dizer com pintar a casa? É você matar uma pessoa e com o sangue dela, você melar as paredes de sangue, pintar as paredes com o sangue das pessoas que ele matava. Então é isso que ele quer dizer no filme com pintar casas. Inclusive, quando o Joe Pesci, quando o Russell Bufalino apresenta o Frank Sheeran por Jim Hoffa, isso é feito por telefone, isso acontecia muito nos anos 60, 70, né? Não tínhamos internet, não tinha nada disso. Então o Russell Bufalino liga pro Jim Hoffa e fala que vai apresentar um amigo que pode ajudar, porque o Jim Hoffa está com uns problemas no sindicato, com ameaças, com os probleminhas lá que ele precisa de alguém para resolver. Aí o Al Pacino, com aquele vozeirão dele, pergunta pro Frank Sheeran: eu fiquei sabendo que você pinta casas? Aí o Frank Sheeran já fala para ele: pinto e faço a minha própria carpintaria. Quer dizer, eu não só mato, como sumo com o corpo também.
E aí eles começam a ficar amigos. E as famílias ficam amigas. Inclusive tem uma analogia interessante que existem duas filhas do Frank Sheeran. Uma é afilhada do Russell Bufalino e a outra acaba sendo afilhada do Jim Hoffa. A afilhada do Russell Bufalino não gosta dele em momento nenhum. Ela nunca gosta dele, por mais que ele tente gostar dela, por mais que ele tente fazer amizade com ela, sempre é hostil, ele dá presente, ela aceita meio na marra. E já a filha do Frank Sheeran, que acaba simpatizando, sendo afilhada do Jim Hoffa, inclusive valoriza muito ele, sabe? Acaba falando dele nas redações dela de escola, e fala, o tio Jimmy, ele leva comida para a mesa das pessoas, o tio Jimmy, ele ajuda um monte de família americana, das pessoas que trabalham com caminhão. E tem tudo isso, só que a amizade dos três, ela vai crescendo muito. Existe um trecho, inclusive, que o Jim Hoffa contrata o Frank Sheeran para ser presidente de uma das seções do sindicato. E aí o Frank Sheeran não sabe se aceita, se não aceita. Aí quando o Frank Sheeran diz que aceita, o Jim Hoffa, sabe, aquele homem truculento, ele fica emocionado, ele quase chora diante da aceitação do Frank Sheeran, da proposta para ele ser presidente de uma das seções do sindicato dos caminhoneiros. E é muito emocionante a amizade deles, a intimidade dos três. Existe um trecho, inclusive, em que uma pessoa, ele contrata o Frank Sheeran para estragar uma outra empresa numa outra cidade, que eles chamam de lavanderia, né? Para acabar com uma lavanderia num outro lugar. E o Frank Sheeran vai lá para fazer isso. Aí, um determinado dia, o Frank Sheeran é chamado no restaurante, um dos restaurantes que ele entregava carne. Eu vou contar essa história já já. Um dos restaurantes onde o Frank Sheeran entregava carne. Aí, o Ângelo Bruno, que é o chefão da máfia, ele fala para ele, o que você estava fazendo naquele lugar lá? Ele falou, eu fui contratado por uma pessoa para poder explodir lá. Aí ele falou, o que a pessoa falou para você? Ele falou que essa empresa é controlada por judeus e que os judeus estão estragando o negócio dele. Aí ele fala, aí o Ângelo Bruno, né, o mafioso, fala para ele, não são só os judeus que são sócios dessa empresa. Ele falou, quem é? Eu sou sócio. Ele falou, desculpa, Ângelo Bruno, eu não sabia. Aí ele falou, mas agora você está sabendo. Aí ele olha pro Russell Bufalino, e o Russell Bufalino o tempo todo ele só olha, ele não fala nada nesse instante. Aí o Ângelo Bruno fala, você tem um ótimo amigo aqui, viu, Frank? Ele fala, eu sei. Não, você não sabe, Frank, você não sabe desse ótimo amigo que você tem. Se não fosse ele, quer dizer, ele não fala no filme, mas se não fosse ele, o Ângelo Bruno teria matado o Frank Sheeran sem perguntar nada. Mas como o Russell Bufalino intervém, acaba salvando a vida do Frank Sheeran. E mais uma vez a amizade dele só cresce em função dessas coisas. Quando o Frank Sheeran começa no sindicato dos caminhoneiros de motorista, ele começa a trabalhar para frigoríficos, ele começa a transportar carne. Só que aí, como ele fala, a família começa a crescer, ele precisa de mais dinheiro, ele começa a desviar carne, ele começa a vender carne por aí. Ele começa aos poucos, mas aí tem uma hora que ele se empolga e aí ele acaba vendendo a carne inteira. Ele vende a carne inteira para esse restaurante. Existe um esqueminha lá que o inspetor é meio preguiçoso, dá o lacre para ele pôr no caminhão, ele guarda o lacre, aí vende a carga toda e depois ele coloca o lacre no caminhão vazio. Inclusive a empresa manda ele a julgamento. E inclusive o advogado que vai defender ele é o primo do Russell Bufalino, né? E aí o advogado fala, você já bateu em alguém no serviço? Não, já faltou? Não. Pô, então tá tudo certo. Aí chega lá, fala pro juiz, o juiz fala pro dono da empresa, a próxima vez que você trazer alguém aqui sem prova nenhuma, você vai ver. E outra coisa, se eu tivesse ações da sua empresa, eu venderia tudo. Então quer dizer, o Frank Sheeran é absolvido e tá tudo certo. Vendeu a carga inteira, é absolvido e tá tudo certo.
E assim a história dele segue, gente. A história continua, mostra os discursos fantásticos do Jim Hoffa, o andamento que a gente está na época da Guerra Fria, né? Existe aquela preocupação constante de invasão de um lado e do outro. A cortina de ferro já existe a partir de 1945, né? Que é quando que a cortina de ferro surge, na verdade, em 1949. Então fica os dois lados ali. Fala-se um pouco disso, muito superficialmente, mas fala-se um pouco disso. Todo mundo sabe que o Jim Hoffa, num determinado momento, ele desaparece. Isso é fato, tá? Ele realmente, o presidente do Sindicato dos Estados Unidos, desapareceu numa determinada época e em circunstâncias misteriosas. Mas eu vou deixar o resto do filme para vocês assistirem. Eu não vou contar o final, porque a cereja do bolo desse filme é justamente um trecho em que existe uma reunião, em que o Jim Hoffa vai para essa reunião e depois dessa reunião ele some. Quer saber por quê? Onde ele vai parar? No filme mostra. Assiste o filme. Vale muito a pena. A trilha sonora do filme é maravilhosa. O som. A gente assiste com audiodescrição. Tem audiodescrição para deficientes visuais também. A Netflix fez essa audiodescrição. É muito legal. É porque eu tenho alguns amigos cegos que assistem meus vídeos. E eu estou dando essa dica que tem ele com audiodescrição, sim. Então, gente, assistam o filme é muito bom, tem muita história boa, acontece muita coisa legal ali. A gente vê a forma como são feitos os assassinatos. Tem uma parte lá que eles jogam, que eles falam que tem que usar arma nova, você não pode usar arma velha, não pode repetir a mesma arma. Então o cara vai lá num leito do trecho do rio e joga a arma nova lá e mostra inclusive o fundo do rio lotado de arma. E o Frank Sheeran ainda fala que se alguém resolvesse vasculhar aquele trecho do rio, conseguia armar um exército inteiro. E a história é boa, uma história boa, mostra a história da família. E o filme termina, gente, com o Frank Sheeran muito só. A gente vê no início do filme, inclusive, o filme começa com ele numa espécie de asilo, mostra ele ali na cadeira de roda, contando a história dele pro Charles Brand, né, que desenvolveu a história do livro, mostra ele contando, já no começo a gente vê ele no asilo, então não é nenhum spoiler, assim, porque já no começo mostra ele ali, né. Então, o filme fala muito disso, fala um pouco de família, um pouco de solidão, a máfia, né, gente, eu gosto muito de filme de máfia, nossa, sempre surpreende a gente, sempre tem umas coisas legais ali que faz a gente pensar. E é uma história muito boa, uma história muito legal. Mostra ali aquela coisa que o Martin Scorsese mostra, né, de colocar muita igreja nesses filmes de máfia, porque por mais que o pessoal seja da máfia, eles são católicos ou são evangélicos, não sei, esse pessoal eles confundem um pouco essa coisa toda e o Martin Scorsese mostra muito isso nos filmes dele. Então vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, não cansar vocês. E eu peço que se você me acompanhou aqui, gente, compartilha, curte esse vídeo, dá o seu ok ali, dá o seu joinha ali pra mim. Vamos ajudar a crescer esse canal aí pra me incentivar a fazer mais coisas pra gente conversar aqui. Façam isso, curtam, compartilhem, comentem com as pessoas. E mais do que isso, assistam os filmes. Assistam esse filme. Eu garanto que vocês vão gostar. Não tem como a gente não gostar do Irlandês de Martin Scorsese. E ali tá Os Bons Companheiros, tá, galera? Todo um filme muito bom, um filme gostoso de assistir, um filme legal, um filme bonito, um filme muito fofo, viu, gente? É um filme de máfia, mas é um filme muito fofo. Então, assistam os filmes e eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Compartilhem, comentem e qualquer conteúdo que vocês quiserem, mandem aqui que eu faço. Se eu não souber ainda, eu vou atrás e passo para vocês. Livro, série, filme, qualquer coisa voltado para a arte. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro aí, tá bom, gente? Fiquem bem.